Boa tarde a todos, meu nome é Ana Clara Venturi, sou estudante de Medicina da UFR e hoje, juntamente com o Alexandro, que também é estudante de Biologia da Universidade Federal de Rondonópolis, nós vamos falar um pouco melhor sobre as plantas que auxiliam no processo digestivo. Mas antes disso, você sabe o que é o sistema digestório? Bom, sistema digestório, nós chamamos assim o conjunto de órgãos ou glândulas que vão auxiliar o nosso corpo como responsáveis pelo processamento dos alimentos e absorção de nutrientes, permitindo assim um bom funcionamento do nosso organismo. Os principais órgãos que são associados ao sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e algumas glândulas, porque ao longo desse caminho, que o sistema digestório é um grande tubo no qual vai passar o alimento e ser absorvidos os nutrientes, nesses órgãos que eu citei anteriormente. Aí, ao longo desse caminho, algumas secreções vão ser adicionadas ao alimento por meio de células secretoras dos órgãos glandulares, que vão incluir a glândula salivar, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E com isso, algumas plantas podem auxiliar esses órgãos a ter um funcionamento mais efetivo e aumentar a produção de secreções, por exemplo. Bom, mas quais seriam as principais enfermidades do trato gastrointestinal? Atualmente, as doenças gastrointestinais, elas correspondem a 10% do dinheiro gasto com cuidados de saúde, o que é muito significativo. Embora sejam consideradas condições, muitas vezes, menos relevantes, vamos dizer assim, como, por exemplo, azia, indigestão, constipação, gases, diarreia, essas são condições que geram grande desconforto. E, por isso, as plantas medicinais podem ser grandes aliadas no cotidiano das pessoas. Mas é sempre importante frisar, não utilize as plantas ou interrompa um tratamento sem orientação médica prévia, porque as plantas medicinais, elas possuem alguns princípios ativos que são muito poderosos, e eles podem lesar essa mucosa do trato gastrointestinal, quando há alguma lesão prévia, quando elas são utilizadas em dosagens equivocadas, ou então quando elas são mal manuseadas, em especial quando elas são mal higienizadas, podendo levar, inclusive, a processos infecciosos associados. Por isso, muito cuidado ao utilizar plantas medicinais. Bom, hoje nós iremos frisar alguns principais exemplos de plantas que auxiliam na digestão. E são 4 plantas principais que nós vamos falar: o boldo, sene, a hortelã e a carqueja. Bom, o boldo, que é uma planta muito conhecida e utilizada no nosso cotidiano, ela possui diversas propriedades medicinais. Por exemplo, é uma planta colagogo. O que seria colagogo? Seria uma planta que aumenta a secreção da bile, o que é uma secreção que vai facilitar a digestão de gorduras. Também possui uma propriedade colerética. Colerética porque ela aumenta a produção da bile. Também possui propriedades anti-inflamatórias, antiespasmódicas, diminuindo cólicas intestinais, por exemplo, antidispépticas, antioxidantes e calmantes também. A principal parte que deve ser utilizada do boldo são as folhas. E os principais benefícios que são relatados, como eu já disse alguns anteriormente, seria a melhora da digestão de gorduras, a eliminação do acetaldeído. O que seria esse acetaldeído? Vai melhorar a ressaca quando você elimina esse acetaldeído. Então, realmente, é eficaz contra aqueles sintomas de ressaca. Vai diminuir a retenção de líquidos pela propriedade diurética, reduzir a hiperacidez e a azia, porque o boldo possui propriedades alcaloides, que vão reduzir essa acidez estomacal, vai aliviar cólicas intestinais e também, como já citei, tem um efeito calmante. A posologia, quanto que eu devo usar do boldo? Quanto que é seguro de uso? Bom, quando você utiliza na forma de infusão, ou seja, o chá, deve ser utilizado de 1 a 2 gramas em 200 ml de água. Você vai tomar esse chá antes da principal refeição que você faz no dia, com uma ingesta máxima de 5 gramas ao dia, mas uma quantidade segura seria de 12 gramas. Extrato fluido, utilizando de 10 a 25 gotas 3 vezes ao dia, antes das refeições. O extrato seco, você pode utilizar de 50 a 100 miligramas, 2 a 3 vezes ao dia, no máximo 2 gramas. O pó deve ser utilizado também no máximo até 2 gramas, até 3 vezes ao dia antes das refeições. E a tintura já seria em menor quantidade, utilizada de 0,5 a 1 ml, 30 minutos antes das principais refeições.
diluindo num copo de água. Mas é interessante dizer que você pode utilizar na forma de suco nesse calorão. Então, você faz a infusão, faz aquele seu chá comum, em seguida você coloca na geladeira, pode colocar, por exemplo, o sumo do limão, que fica muito saboroso. E também tem propriedade, todas as propriedades vão estar associadas. Mas o boldo é contraindicado para portadores de cálculos biliares com obstrução de ductos biliares, para pessoas que têm doenças no fígado, que são mais severas, e também para gestantes. Importante dizer que teve uma fake news espalhada recentemente sobre o uso do boldo contra a Covid-19, mas não há estudos que comprovem essa ação do boldo contra o Covid-19. Por isso, não utilize ele com essa finalidade. É sempre importante frisar a importância da vacinação para a prevenção dessa doença, e não o uso de plantas, por exemplo. O sene seria outra planta que é muito comumente utilizada com propriedades laxativas. É utilizado como laxante, purgativo, propriedades depurativas e também como algum tipo de vermífugo. A parte que deve ser utilizada são as folhas, e os benefícios principais relatados seriam o alívio da prisão de ventre e do desconforto da defecação, uma vez que ele deixa as fezes mais amolecidas. Então, para pessoas que têm fissuras anais ou hemorroidas, ele é uma planta interessante. Mas ele deve ser utilizado no máximo 3 dias consecutivos. Mais do que isso, o uso constante dele pode alterar a microbiota intestinal, levando a cólicas muito intensas, predispor o câncer de colo retal e alterações do fígado muito graves. Então, mais do que 3 dias, ele não deve ser utilizado. A posologia dele seria por meio de infusão, o chá, de 1 a 2 gramas em 250 ml de água, muito parecido com o boldo, e extrato seco de 100 a 330 miligramas por dia. O sene está contraindicado para pessoas que têm hipersensibilidade a essa planta, pessoas grávidas, ou então que estejam amamentando, crianças menores de 12 anos, pessoas com patologias do trato gastrointestinal que sejam muito súbitas, ou que já estejam em tratamento prévio, ou então pessoas que já usam remédios para o coração, laxante, cortisona e diuréticos também. Outra planta muito conhecida, aliada do sistema digestório, é a hortelã. Entre as suas propriedades medicinais está a antiespasmódica, carminativa e antiemética. Então, ela possui propriedades que aliviam as dores abdominais, auxiliam na redução dos sintomas dos gases intestinais, aquele incômodo causado pelos gases, e reduz os sintomas da azia e de enjoos. Em relação às partes da planta utilizada, em geral são utilizadas suas folhas, que tem aquele cheiro característico. Entre seus benefícios relatados, nós temos o auxílio nos casos de indigestão, alívio de dores estomacais, ela diminui a azia e, devido ao seu cheiro característico, também ajuda a diminuir o mau hálito. Em relação à posologia, o seu modo de uso, a recomendação é que a infusão seja de 1 a 3 gramas em 150 ml de água até 3 vezes ao dia, o pó 1 a 2 gramas até 3 vezes ao dia, e o extrato fluido 15 a 30 gotas 3 vezes ao dia. Em relação às suas contraindicações, ela não é recomendada para pessoas com cálculos biliares, mulheres grávidas ou que estejam amamentando e crianças que ainda mamam. Outra planta aliada da digestão é a carqueja. Ela possui propriedades hepatoprotetora, propriedade antiácida, antiulcerativa e colagogo. Então, ela possui propriedades que protegem as células do fígado, então garantindo a saúde desse órgão. Ela possui propriedades antiácidas, então ela ajuda a diminuir a acidez estomacal, e nessa diminuição ela ajuda a prevenir o aparecimento de úlceras. E colagogo, pois ela ajuda na secreção de bile, uma substância, uma enzima muito importante para a digestão de gorduras. Em relação às partes utilizadas, são utilizadas as partes aéreas dessa planta, então as folhas e o caule, e entre os benefícios relatados nós temos a melhora do funcionamento do fígado, alívio dos sintomas da gastrite, ajuda a combater vermes intestinais. Em relação à dosagem, a sua posologia, o chá de 1 a 3 xícaras por dia, a tintura de 5 a 25 ml de dia, o extrato fluido de 1 a 5 ml por dia. Em relação às contraindicações, ela não é indicada para gestantes ou lactantes, mulheres que estejam amamentando,
e quem faça uso de medicamentos para hipertensão arterial. Então, é importante ressaltar que, embora essas plantas sejam muito importantes e sejam grandes aliadas para o sistema digestório, é muito importante manter uma ingestão hídrica adequada, a pelo menos 3 litros de água por dia. Então, apesar dessas plantas serem importantes e auxiliarem o sistema digestivo, para ter um sistema digestivo saudável e sem problemas, nós devemos manter um consumo diário de água adequado, de pelo menos 3 litros por dia. Então, por isso, mantenham-se hidratados. Essas foram nossas referências. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, mas não vai embora agora não, porque a gente ainda tem uma receitinha que vamos mostrar agora. Agora eu vou fazer o chá de boldo, boldo do Chile, o boldo original. O boldo esse chá se chama cientificamente Pelmus boldus, Molina, percebe? Boldos. Daí o nome boldo ser pertencente a essa árvore chilena, né? E por isso que ele é o boldo original, o boldo do Chile. E você vai precisar de 2 gramas de folhas secas, que é assim que você consegue encontrar na ervanária, assim, num saquinho assim, que tal? Você pode medir 2 colheres de chá, você pode usar a sua balancinha, para medir você pode usar uma coisinha que eu tenho aqui, essa redinha que eu ponho assim na água, mas se você não tiver nada disso, você coloca agora 150 ml de água, espera 5, 7 minutinhos e tal, para não ficar muito amargo, sabe? Se você não tiver essa coisica, nessa redinha, você pode usar um coador simples. Você coloca a erva no copo e abafa e espera 5 a 10 minutos, depois você coa de uma xícara para outra, pá, né? Com o coador normal. O importante é usar o boldo, né? O importante é aliviar o mal-estar. Mas outra forma de você encontrar boldo do Chile é assim, em saquetinhos, né? Aí você pode fazer o seu chazinho assim, de uma forma muito prática, usando saquetinhas que você compra no mercado. Você vai deixar a folha imersa na água por no máximo 7 minutos. Mais do que isso, o chá fica muito amargo. O boldo já é um chá bastante amargo. E você vai tomar esse chazinho antes das principais refeições. Como ele ajuda no processo digestivo, então você vai tomar ele antes do almoço e antes do jantar, se for esse o principal problema. E não tem problema tomar de noite, porque ele não tem nenhum estimulante, não tem nenhum elemento parecido com a cafeína, que pode fazer você ficar assim alerta. Por isso, é um chá legal para você tomar antes do jantar, sabe? Principalmente quando o mal-estar, a azia, aquela sensação ruim vem depois do jantar. Por isso é interessante. E nem precisa ser a xícara inteira, ok? Você pode tomar 2 ou 3 golinhos antes do almoço, 2 ou 3 golinhos antes do jantar, mas são esses os principais momentos em que você tem que tomar o chá de boldo. Esse é o boldo do Chile.